Olá, tudo bem? Esse aqui é o meu seminário, que é parte das atividades formativas de verão da Cosmos CPPF, da AprendaNet, organizadas em particular sob a liderança do professor Alael. Esse é o seminário a qual eu me comprometi, que tem o título de O Fluxo de Quiescência visto do referencial preferido, SV, uma teoria de campo escalar com uma estrutura de um superfluido de Landau. Pois bem, essa é a nossa apresentação. Aqui está o meu título. Vocês verem uma fotinha minha, né? O meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos, sou astrofísico, pesquisador. Esse trabalho foi realizado durante a minha estadia na Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo. Foi realizado ainda em colaboração com os professores Luiz Gustavo Almeida, da Universidade Federal do Acre, e Antônio Carlos Amaro de Faria Júnior, da Federal Tecnológica do Paraná. Esse trabalho está neste momento, um pouco por isso o atraso desta gravação, ele está, nesse momento, submetido à revista Annals of Physics. Nas semanas que antecederam essa gravação, nós estávamos respondendo às críticas e comentários dos árbitros, e certamente as críticas e comentários dos árbitros tiveram influência na concepção desta apresentação. Então, aqui acaba sendo parte, além do trabalho original, mas sendo parte do próprio debate nosso com os árbitros da Annals of Physics, e daquilo que a gente acolheu e não acolheu, e do nosso entendimento desse debate, né? Então, eu vou proceder à minha apresentação. A gente está estudando uma hipótese de deformação das transformações de Lorentz. Usualmente, na literatura, o que nós temos, principalmente com os trabalhos do Macquejo, as transformações de Lorentz sendo violadas a partir de um comprimento mínimo. No nosso caso, nós estamos violando as transformações de Lorentz a partir de uma velocidade mínima. Originalmente, isso foi proposto pelo professor Claudio Nassif, que foi enquanto ele estava no seu pós-doutorado aí no CPPF, mais ou menos uns 15 anos atrás. Contudo, o que nós fazemos guarda diferenças significativas com o que o professor Nassif faz, principalmente na concepção do que seria essa velocidade mínima. Na verdade, uma velocidade mínima no sentido que Nassif diz, mas para nós é muito mais uma velocidade crítica, e ela é uma unificação do conceito de velocidade crítica, dando a esse conceito também uma relação com uma estrutura causal tipo uma sônica. Pois bem, nós vamos explicar o que é o primeiro estado excitado, que é justamente o limite do cone inferior dessa nova estrutura causal. E a partir daí, outros estados excitados são criados. Nós mostramos que essa velocidade mínima é também uma velocidade crítica para um superfluido. É o que caracteriza um superfluido. Um superfluido, ele é um tipo de um fenômeno físico que é, na verdade, uma fase da matéria que serve perfeitamente para descrever energia escura, matéria escura, coisas do tipo, pois o superfluido ele tende a emitir energia para as fronteiras do superfluido, para o capilar que contém o superfluido. Na verdade, esse superfluido, os superfluidos, eles inclusive escoam pelos poros do recipiente que os contém. No nosso caso, como nós estamos falando em termos cosmológicos, não existe nenhum recipiente contendo o universo. Então, o que acontece é que esse fluxo de energia ele está em todas as direções, ele é isotrópico, né?
E então nós vamos trabalhar exatamente com essa que o aparecimento dessas estruturas, desses estados excitados, eles vão quebrando essa isotropia, e nós vamos discutir exatamente isso e vamos relacionar essa estrutura, porque nós estabelecemos um referencial preferido exatamente no primeiro estado excitado, e nós vamos relacionar isso com um fluido de K-essência, que é um típico fluido que descreve infração cósmica. Muito bem, esse slide aqui, ele foi trazido, eu o coloquei, porque eu queria discutir um pouco o evento GW 170817. Ao longo da década passada, uma série de ondas gravitacionais foram detectadas, abrindo na astrofísica um novo cenário, uma nova perspectiva. Na verdade, os astrofísicos observacionais dizem que é uma nova perspectiva observacional, uma nova janela observacional. E o evento que trouxe, que foi observado de uma colisão de duas estrelas e nêutrons, que gerou essa onda gravitacional, que pode ser visto aqui nessa referência no LIGO, na página do LIGO, né? Então vocês, inclusive dá para escutar a onda gravitacional. A gente conseguiu, a análise de dados desta onda gravitacional colocou em xeque diversas teorias de gravidade que buscavam, ao mesmo tempo, formular teorias, versões quânticas para a gravidade e também antigravidade. Então, nesse sentido, a gente teve que esse fenômeno dessa onda gravitacional falseou muitas teorias, em particular as teorias de Rordenski, não sobreviveram a esse fenômeno, e em particular, uma das causas é que essa onda se propaga exatamente com a velocidade da luz. A onda gravitacional, essa onda estava se propagando exatamente como uma onda eletromagnética. E todas essas previsões, isso talvez seja tema para um outro seminário em si, qual o impacto da GW 17087 na cosmologia quântica, mas a gente quer aceitar isso. E aqui estão as diversas ondas gravitacionais. Clicando nesse link lá no símbolo lá no LIGO, é possível ver elas progredindo e ouvi-las, e notar a amplitude delas, as grandezas típicas de uma onda. Pois bem, imediatamente impactado pela chegada dessa onda, esses trabalhos aqui, que ligam o professor Oikonomou, espero estar pronunciando corretamente o nome dele, que é o primeiro autor, mas na verdade, o autor que está em todas essas referências. Ele é lá de Tessalônica, na Grécia. Vocês podem ver que ele tem um grupo de pesquisadores que pesquisam bastante isso. Eles investigaram uma proposta de fluido que se chama K-essência. Eu já vou definir para vocês, né? Eu estou querendo mostrar para vocês aqui, vocês vejam que são todos artigos muito recentes e todos publicados em revistas muito, muito relevantes, de altíssimo impacto, e artigos que já possuem citações. Isso aqui eu extraí da Inspire, né, desses artigos. E esses artigos foram parte do debate nosso com a Enas Physics, com o comitê editorial da Enas Physics, né, que nos alertou para a existência dessa pesquisa e que nós deveríamos levar em conta em nosso trabalho a existência desse tipo de pesquisa. Mas a diferença do trabalho do professor Oikonomou e dos seus colegas é que ele, além de fazer K-essência, que é um fluido, ele transforma a K-essência numa teoria F de R. Esse R é o escalar de Hit, é uma grandeza que em geometria riemanniana e pseudo-riemanniana descreve a curvatura, uma grandeza escalar,
E há algum tempo atrás surgiram propostas de se estudar rotação de galáxias para poder entender a energia, a matéria escura, e comparando os dados da rotação de galáxia, a ideia era ajustar o quanto a rotação da galáxia quanto a curvatura da rotação da galáxia, percebida na rotação pelos dados da rotação da galáxia, era diferente da teoria de Albert Einstein, da teoria geral da relatividade, eu sempre gosto de falar o nome dela, geometrodinâmica clássica. Então, isso levou alguns pesquisadores a buscar uma função de R, uma função da curvatura, que modificasse a equação de Einstein nesse sentido. Lembrando que a equação de Einstein já foi modificada em outros momentos pelo próprio Einstein com a introdução da constância cosmológica. Então, nós temos aí esses trabalhos do professor Economou, vocês vejam, são 5 trabalhos, né? O professor Economou e sua equipe. Esse aqui tem 9 citações na Nuclear Physics B. E aí, a partir daí, eu vou agora tentar explicar um pouco o frame de trabalho, o referencial de trabalho deles, né? O professor, nós consideramos sempre uma ação de Einstein-Hilbert. Essa ação aqui, ela contém um escalar de curvatura, o R, que é o escalar de curvatura de Ritchie, e uma lagrangiana que corresponde ao setor de massa. Minimizando essa lagrangiana, minimizando esse objeto, nós temos a equação de campo de Einstein. E aí está, aqui, ao lado esquerdo, nós temos os dois primeiros termos. Nós temos o tensor de Ritchie, tensor de segunda ordem, um escalar de Ritchie, a métrica, e o tensor de energia-momento, que representa os campos de matéria. Dito isso, como eu expliquei, o referencial das teorias F de R, ele concebe F de R, mas ele também pode conceber uma generalização das F de R, que uma função que modifica a teoria, a equação de campo de Einstein, que leva em conta não só o escalar de Ritchie, mas campos escalares e esse outro objeto aqui que eu vou mostrar o que é. Pois bem, aí você tem, segundo as regras do cálculo tensorial, o escalar de Ritchie relacionado ao tensor de Ritchie pela métrica é uma contração, né? E esse objeto X, ele é o produto escalar do gradiente deste campo escalar. O gradiente, para fluidos barotrópicos, nós podemos definir fluidos barotrópicos como gradientes de campos escalares. Então, o gradiente do campo escalar, ele forma uma função que pode gerar curvatura. E essa é a base das teorias de K-essência, né? Nesse sentido, nós temos aqui uma ação de Einstein-Hilbert deformada, onde não temos mais uma função do escalar de Ritchie aqui, mas sim uma função que inclui escalar, que depende do escalar de Ritchie, do campo escalar e desse produto escalar, desse módulo dessa velocidade potencial, né? desse fluido potencial. Como vocês viram lá no curso de hidrodinâmica relativística, nós estudamos fluidos potenciais e temos aqui uma imediata aplicação deles, né? Pois bem, nesse referencial de trabalho, nós estamos trabalhando com esta métrica aqui, que representa o modelo cosmológico de Friedmann-Robert-Walker. Friedmann-Robert, FRLW. Friedmann-Robert-Lemaitre-Walker. Onde nós temos esse elemento de linha. Aqui, isso é esse fator conforme que está na parte espacial do elemento de linha. Ele é a aceleração, né? E aqui temos a parte espacial dele e aqui a parte temporal. Muito bem, esse é o elemento de linha de Friedmann, Robert, Lemaitre e Walker, deixando isso bem estabelecido. Nesse sentido, eu escrevo
uma série de lagrangianas, de possíveis modelos perturbados para o modelo de quiescência, levando em conta teorias FDR. Aqui nós temos um modelo perturbado, em que a FDR inclui tanto o campo escalar como o produto escalar. Temos aqui apenas o produto, a modificação no escalar de Ritchie, apenas na parte, dependendo apenas do próprio escalar de Ritchie, e temos aqui um campo que nós chamamos de campo fantasma, que esse sim dependeria dependeria do produto escalar que eu mostrei para vocês. E essa outra lagrangiana aqui é uma generalização da lagrangiana de cima, então elas são generalizações uma da outra, né? Então aqui eu falo ação gravitacional com matéria, ghost, fantasma com quiescência, onde a fonte do fantasma é a quiescência. A terceira é chamada de Einstein-Gauss-Bonnet, que seria o ghost com quiescência mais matéria. E nós temos a última aqui, que é chamada de Gauss-Bonnet com acoplamento escalar. Tem esse último termo aqui, é chamado de acoplamento escalar. Então, isso tudo são teorias de quiescência que nós estamos levando em consideração. Então, existem modelos, alguns ANSATs para essa FDR, como diz, são ANSATs que são comparados com os dados da rotação de galáxias. Então, nós temos aqui o campo de Ritchie, né, a parte associada ao escalar de Ritchie. E aqui, duas partes associadas ao fantasma. Na sequência, nós temos o ghost quiescence, né? Em resumo, todos esses dados, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, é que a FDR é um ANSAT, em que ela pode conceber diversos tipos de interação, inclusive uma interação de um produto escalar deformado. Se ela é uma interação, então a gente também pode fazer o nosso ANSAT. Então, se é um ANSAT, por que a gente não pode fazer o nosso? Então, vamos pensar no ANSAT. Nesse trabalho aqui, em que eu sou o segundo autor, foi publicado na Physics of the Dark Universe, nós fazemos um estudo onde tentamos modelar esse aqui uma estrela de energia escura, usando a concepção de velocidade mínima para mostrar que exatamente a introdução da velocidade mínima nas equações da estrutura da estrela impede o colapso, embora nós impede a formação do horizonte de evento, embora nós tenhamos uma coisa muito próxima do horizonte de evento, mas que se caracteriza muito mais como uma região de transição de fase. Então nós teríamos que ao espaço-tempo, poderia ser atribuído algumas propriedades materiais que sofrem transição de fase, tal como qualquer fluido, tal como a água. E uma fase é, inclusive, um superfluido. Então, esse é o sentido de nós estudarmos superfluido. Falei tudo isso aqui para motivar o estudo que nós estamos tentando entender. Uma das hipóteses mais importantes da cosmologia moderna é chamada hipótese dos grandes números. A hipótese dos grandes números foi proposta originalmente pelo Dirac e enriquecida pelo Zeldovich com a introdução da constância cosmológica. Basicamente, é uma tabela periódica onde diversas grandezas do macrocosmos, na verdade, diversas grandezas de fundo cosmológico, estão relacionadas por um fator que é 10 a 40 com grandezas do microcosmos, com grandezas quânticas. Então, se estuda essas grandezas, e algo, inclusive, a hipótese dos grandes números já nos revelou que existe uma variação dessas grandezas, que são supostamente
constantes, incluindo aí a constante de estrutura fina, que é a constante que dá responsável pela magnitude da interação eletromagnética. Então, nós temos que essa constante, essa hipótese dos grandes números, ela é respeitada quando nós fazemos um procedimento hipotético, que é a ionização de um átomo de hidrogênio gravitoeletromagnético, um átomo hipotético, obviamente. E nós sabemos que a velocidade do elétron orbitando o átomo, o núcleo do átomo de hidrogênio, usual, problema de bateria, desculpem aqui, bateria fraca, um minutinho, vamos ver, será que eu vou ter que fazer mais alguma coisa? Aí, desculpem a nossa falha, desculpem os problemas técnicos, mas bateria carregando. Muito bem, essa proposta exótica de ionizar um átomo de hidrogênio hipotético, ela acontece porque a gente sabe que o primeiro elétron, que o elétron que orbita o núcleo do átomo de hidrogênio, ele orbita ele tem uma velocidade orbital que é essa velocidade orbital dividida pela luz fornece uma grandeza que nós chamamos de constante de estrutura fina. E esse estado ligado é certamente o estado ligado mais simples da natureza. Então, nós tentamos produzir um estado ligado gravitoeletromagnético copiando um átomo de hidrogênio usual, e quando comparamos a velocidade orbital do elétron no átomo de hidrogênio gravitoeletromagnético com a velocidade orbital no átomo de hidrogênio usual, nós chegamos à conclusão de que elas obedecem exatamente à hipótese dos grandes números, ou seja, elas estão relacionadas por 10 a 40. Isso nos dá que essa estrutura, e como vocês podem ver, essa nova constante que a gente encontra, ela tem dependência com grandezas tanto eletromagnéticas, gravitacionais, como inerciais, né, que são ali as duas massas do próton e do elétron, a constante gravitacional de Newton, o epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo, e a carga elétrica. Então, essa nova constante, que implica na existência de uma nova velocidade, é uma grandeza uma grandeza que consideramos possa ser uma grandeza fundamental. E ela foi deduzida pela gente naquele trabalho que eu mostrei lá no início. E foi publicado na Physics of the Dark Universe. Com isso, nós conseguimos, nós escrevemos essa velocidade que doravante chamaremos velocidade mínima e essa nova constante de estrutura fina que está ali embaixo, que nós chamaremos de constante de estrutura fina gravitoeletromagnética. Pois bem, tá aí, eu esqueci de falar, tá aí o valor dela, né? Você vê que ela é bem pequenininha. Tendo essa constante, a gente precisa responder agora como que essa estrutura, como que essa velocidade mínima se comporta na propagação de ondas. Então, nós concebemos, que foi, na verdade, que ainda é o trabalho do professor Nassif, um trabalho de 2013, em que ele concebe aqui a propagação de um fóton e aqui a propagação de uma onda, e essas duas propagações geram essa estrutura de triângulos, em que é muito simples estudarmos essa estrutura de triângulos usando geometria básica, trigonometria básica, e que a gente considera que esse cateto aqui é, na verdade, uma discrepância gerada por essa onda, pela característica ondulatória desse objeto. Então, nós teríamos que qualquer partícula, ela por ter um caráter também ondulatório,
existe um limite inferior para esse caráter ondulatório que está associado à velocidade mínima e que é caracterizado por esse deslocamento aqui, essa discrepância que nós chamamos de ΔX. Está aqui o artigo que o professor Nassif propôs isso pela primeira vez. E a partir daí a gente consegue descrever uma geodésica que nós provamos no nosso trabalho, uma geodésica acústica, em que esses três primeiros termos da geodésica são os termos de uma simetria lorentziana usual. E aqui aparece um termo extra, que é a tal da discrepância que eu comentei com vocês. E a partir daí, eu descrevo um parâmetro velocidade, que a gente vai deixar claro mais à frente, que esse parâmetro velocidade é, na verdade, a velocidade do escoamento de um fluido, né? Isso vai ficar mais claro, exatamente agora. Nós imaginamos o seguinte: nós temos um fluido com escoamento laminar, como esse é um superfluido, ele escoa isotropicamente em todas as direções. Em todas as direções. Então não é possível descrevê-lo como um gradiente, né? Fluidos parotrópicos usuais podem ser escritos como gradiente. A partir do momento em que esse superfluido ele atinge uma determinada, aquilo que nós chamamos de velocidade mínima, ele passa a poder ser descrito como um gradiente. E a poder existir linhas de fluxo aqui. Ou seja, você tem uma quebra de simetria, você tem uma transição de fase. E esse parâmetro V, ele é exatamente o arrasto do fluido, né? Porque o primeiro estado excitado que surge desse fluido, ele continua sendo arrastado pela velocidade do fluido assim que ele ultrapassa a velocidade de transição de fase, a velocidade crítica, que nós também chamamos de velocidade mínima. Com isso, nós podemos, então, começar a imaginar quem é essa discrepância que nós colocamos aqui, que nós achamos na geodésica. E aí nós começamos a caminhar para um ANSAT. Esse ANSAT não é qualquer ANSAT. Ele tem uma motivação muito pertinente. Em sismologia, nós temos uma grandeza chamada velocidade recíproca, que é o inverso da velocidade. E essa grandeza ela está associada à propagação de ondas em meios granulares, em areia, em rochas. Então, nós estamos lidando com uma onda que está se propagando em um meio com propriedades granulares. Tudo bem que o que a gente está pensando aqui ainda é muito clássico, ainda é uma aproximação muito clássica. Mas a gente introduz isso de volta na geodésica que nós tínhamos falado, e nós ficamos com uma coisa que eu mostro aqui um trabalho que justamente define que é essa velocidade recíproca, que é uma grandeza da sismologia, e aí nós ficamos com uma nova geodésica. No nosso trabalho, que está submetido na ENELS, a gente mostra que essa geodésica é uma geodésica acústica, idêntica a uma geodésica acústica, onde a questão é que aqui C, numa geodésica acústica usual, nós temos que C é velocidade de propagação do som. Aqui, C é a própria luz, é velocidade de propagação da luz. Mas esse setor aqui é o setor recíproco. Ele é um setor totalmente novo, que está totalmente ligado com uma granulosidade. Então, nós temos um espaço de Minkowski que, de repente, ele começa a ter propriedades granulares. Né? Muito bem. Recentemente, o professor Nassif... recentemente, não. O professor Nassif publicou essa geodésica pela primeira vez. Nesse trabalho aqui, que tem 6 citações, né, foi na Pramana, mas nós começamos a conceber, e a partir daí ele deduz aquilo que poderia ser chamado em relatividade de hipótese do relógio, mas nós estamos transitando nas nossas discussões para mudar o nome dessa função para função lapso temporal, para que isso fique mais de acordo
com a nomenclatura usada em hidrodinâmica relativística, para que nós possamos, inclusive, comparar esses objetos, essas grandezas, o referencial desse objeto, com um referencial de Einstein-Euler. Pois bem, então a função lapso-temporal aparece aí, e o que aparece aqui é esse última inequação, né? Ela é o range, o intervalo em que a velocidade do fluido corre, né? Porque, ou seja, é o efeito dela de arrasto. Então nós temos aí, e isso gera uma estrutura causal, como vocês podem ver. A gente tem aqui que a hipótese causal ela está modificada. A função lapso-temporal ela acaba sendo modificada. E essa modificação nós vamos ver mais à frente, mas nós temos aqui alguns cones que implicam, que demonstram bem essa modificação. Aqui nós temos o espacial, e aqui tem o temporal e o energético, e nesses dois aqui na vertical temos o momento e o espaço. Então nós vemos que há uma relação íntima, um entrelaçamento entre essas grandezas, o que repercute na existência de um princípio de incerteza. Então nós estamos lidando aqui com alguma coisa que tem em algum sentido, uma propriedade quântica. E essa propriedade quântica ela é reforçada quando nós calculamos o momento e vemos que a relação de dispersão desse objeto é, na verdade, a relação de dispersão do Maxon. E o Maxon é um estado de um superfluido. Então, o que nós estamos lidando é com superfluidos, né? Nós estamos lidando com alguma coisa que tem propriedades de um superfluido. O que é muito interessante pelas características que eu comentei do que seria um superfluido originalmente. Eu, então, estendo a relação de dispersão no sentido que Einstein também estende, e fazendo essa extensão, eu encontro que, inevitavelmente, eu tenho aqui um referencial privilegiado, no sentido que está do trabalho de Barsetti, Caridate e Max Wieser. Esse trabalho, ele discute relações das dispersões e discute a introdução de referenciais privilegiados, genéricos. Aqui, nós estamos introduzindo um referencial privilegiado particular, associado ao primeiro estado excitado desse superfluido. Ou seja, você tem que, no momento que esse estado excitado do superfluido, ele surge, o superfluido está liso, não tem como estabelecer um referencial nele. O primeiro estado excitado, você pode botar um referencial nele. E a partir daí, outros estados excitados surgirão e todos serão medidos a partir deste fantasma, a partir da propagação virtual desse estado excitado, desse primeiro estado excitado, não da propagação real. Porque o primeiro estado excitado ele continua sendo arrastado pelo superfluido, e se a velocidade do superfluido continuar a aumentar, a velocidade dele também continua a aumentar. Contudo, a velocidade desse referencial privilegiado não. Então, esse referencial privilegiado ele é um referencial que se propaga a uma velocidade constante, que é exatamente a velocidade mínima, a velocidade a qual surgiu o primeiro estado excitado, ainda que o primeiro estado excitado se propague, continue acelerando com a energia do superfluido, sendo arrastado pela energia do superfluido. Então isso aqui nos garante a existência de um referencial privilegiado, e eu acho que aqui eu consegui explicar o que seria esse novo referencial privilegiado. E a introdução desse referencial privilegiado, ela permite a constituição dessas relações de dispersão e permite a constituição de transformações cinemáticas, de composições de velocidade. E essas composições de velocidade, por exemplo, aqui essa última equação implica a aplicação disso a um vórtex. Quando nós estamos com um raio muito grande a uma certa distância do vórtex,
nós recuperamos a velocidade mínima. Ou seja, nós recuperamos a expansão. O vórtex, ele roda, né, ele tem lá a rotação dele, a velocidade dele acima da velocidade de rotação mínima, e ele, que é muito pequena, mas quando você se distancia bastante dele, você tem que o fluido está se propagando, que o fluido continua se expandindo. Então nós temos aqui alguma coisa, um modelo, que poderia explicar perfeitamente a expansão do universo, ainda que seja uma expansão, a velocidade mínima representa uma velocidade constante, mas ela é um referencial virtual, né? Pois bem, então, nesse sentido, nós reobteríamos, longe de tudo, a velocidade de propagação. Então, eu repeti, e essas relações de dispersão, elas nos permitem aplicar a elas o critério de Landau, que é exatamente o critério que define quando é que o superfluido se quebra e surge o primeiro estado excitado dele, que quebra a propriedade do superfluido. E é isso que nós vemos agora. Assim que o superfluido atinge a sua velocidade crítica, surge o seu primeiro estado excitado. E para velocidades desse superfluido um pouco maiores que a velocidade que surgiu o primeiro estado excitado, nós temos a propagação de um fônon com energia Vp. Né? Pois bem, então nós estamos lidando aqui com realmente uma estrutura tipo superfluido. E isso é muito interessante. Assim, a literatura recente, ela tem encontrado, pesquisadores na última década em particular, muitas correspondências, inclusive existe essa linha, correspondência fluido-gravide, muitas correspondências entre superfluidos e matéria escura e energia escura. Temos o primeiro que eu citaria desses trabalhos é o trabalho do Gerson Wang. Isso é um livro, né? E esse livro ele é a compilação de diversos trabalhos anteriores do Gerson Wang e sua equipe. Tem um outro trabalho também que eu acho fantástico, que é o Universo num Droplet Helium, do Volovich. É uma referência que faz por demais a minha cabeça, certamente. Teria toda a intenção e toda a vontade, se um dia eu permitir, dar um curso sobre isso aí, usando esses dois livros, em futuras atividades formativas de verão. Temos aqui outro trabalho que eu gosto muito, que faz muito a cabeça do meu grupo, que é o trabalho do professor Zilo Skatiev, né? É russo, né? Tentar falar o nome dele sempre é complicado. Uma alternativa à matéria e energia escura, uma escala de dependência da gravidade, uma superfluido vacuum theory. Superfluido vacuum theory é justamente uma perspectiva hoje de se fazer uma teoria quântica da gravidade usando conceitos de superfluido, usando que a gravidade... isso começou lá com o Visa e com o Hu, que eles foram os primeiros a notar a existência de geometrias acústicas, que eram geometrias onde a propagação do som no fluido correspondia também a uma estrutura tipo cone de luz. E aí se chamava cone sônico. Então, a partir disso, aí, nós tivemos uma infinidade de outras referências. É possível começar a empilhar referências, mais o Volovich, tá vendo? Empilhar referências aqui, referências recentes, muito recentes, de 2022, dos Spitnev, que também são referências que a gente lê, e mais uma do Spitnev. É possível empilhar cada vez mais referências acerca desse tema do superfluido gravity, não com velocidade mínima, sem ainda a perspectiva da velocidade mínima. A perspectiva da velocidade mínima seria uma coisa diferente nesse cenário, mas a gente encontra que é nesse cenário que essa perspectiva dessa violação da simetria de Lorentz pode frutificar. Nós aqui fazemos uma relação do referencial SV, do referencial preferido que eu comentei acima, que é o título desse trabalho,
com o referencial de Einstein-Euler. Nós construímos aqui, isso aqui são as bases de Einstein-Euler. Percebam que elas têm uma estrutura com a introdução do referencial preferido, aparece nelas uma estrutura conforme, elas são bases conformais, e nós temos aqui a propagação do som, né, que é o vetor normal da base de Einstein-Euler. É o vetor que ele é normal à propagação do fluido. Então, se você tem o primeiro estado excitado se propagando em uma determinada direção, você vai ter um fluido se propagando. E isso é muito importante e interessante, que disso a gente pode definir o que é uma velocidade de som nesse superfluido hipotético. E aí aparece, nós temos aqui o gráfico dessa velocidade do som. Como vocês podem ver, ele tem aqui um setor positivo, que é para valores maiores que essa velocidade V0, que é a raiz de V mínimo vezes a velocidade da luz. Mas o que é mais interessante é esse setor onde a velocidade é inferior a essa velocidade aqui, que o professor Nassif chamava de velocidade de repouso quântico. Particularmente eu não gosto desse nome. Mas, então, isso aqui é uma velocidade do som ao quadrado, e aqui nós temos valores negativos para a velocidade do som ao quadrado. Em geral, em astrofísica, esse tipo de velocidades relativas não são consideradas. Elas aparecem, em geral, quando se trata de, em alguns casos, né, de metamateriais, tem esse tipo de propagação, né? E também essa é uma condição conhecida como condição de Jeans para colapso de nuvens, né? Eu falo que não faz sentido falar um referencial na fase que é na fase que o fluido é liso antes de aparecer o primeiro referencial inercial, o primeiro estado excitado. Não existe como estabelecer um referencial para valores da velocidade inferiores à velocidade crítica. Essa fase equivale a um universo vazio. O surgimento do primeiro estado excitado permite uma diferenciação capaz de gerar um referencial. O referencial preferido tem propagação com velocidade constante, ainda que o primeiro estado excitado continue sendo acelerado pelo arrasto do superfluido. Nesse sentido, o referencial preferido é abstrato, correspondendo à propagação do fluido no momento do surgimento do primeiro estado excitado, ainda que o superfluido continue aumentando sua velocidade. Então, aqui eu começo a discutir, esse é o trabalho de Jeans, em que ele discute a estabilidade de nuvens astrofísicas em momento que elas colapsam e formam estrelas. E a condição para que isso aconteça, a condição de Jeans, é justamente que a velocidade de propagação do som nessas nuvens se torne negativa. A velocidade ao quadrado. Então aí você tem a formação desses caroços. E esses caroços, eu estou extraindo isso aqui desse trabalho da Revista Brasileira de Ensino de Física. E esses caroços são as estrelas. Algo muito parecido acontece com esse nosso superfluido para o aparecimento desses estados granulares, que são necessariamente quânticos. O aparecimento do primeiro... E isso aqui é curioso. Eu quero ressaltar aqui. O aparecimento do primeiro estado excitado implica uma perturbação no escoamento. Nesse sentido, temos o som propagando-se com a velocidade de menos c ao quadrado. Essa propagação de menos c ao quadrado, ela gira o primeiro estado excitado. Quando a gente estuda esse primeiro estado excitado, nós vemos que essa velocidade corresponde, nos estudos do professor Nassif, principalmente o trabalho dele de 2015 e 2016, nós vemos que essa velocidade do som corresponde à constante cosmológica. Então, a constante cosmológica seria nada mais nada menos do que a energia de constituição do primeiro estado excitado nesse formalismo. E aqui eu tenho um pouco do desenvolvimento que fez o professor Nassif para chegar nesta conclusão. Restabeleço então aqui as bases de Einstein-Euler, né, e
a propagação do som no superfluido, aqui o vetor normal, e aqui novamente esse gráfico, onde nós vemos aqui esse setor estranho, né, esse setor que é um setor onde acontece o surgimento de grãos, e um setor superior aqui, vocês percebam que esse som aí só vai até a propagação da luz. Então nós podemos estar lidando aqui com o som, tal como em sismologia, ele pode estar lidando, nos mostrando que em certas circunstâncias, que em fortes campos gravitacionais, a presença de muita matéria, o espaço-tempo ele pode se comportar como um fluido, tal como na sismologia. Né? Bem, até agora a gente não falou de quiescência. Vamos começar a falar agora. E esse aqui é o pré-print do trabalho que está submetido na ENELS. Ele ainda está nesse pré-print, ele ainda está com diversos erros, mas nós estamos corrigindo e ele deve estar nas próximas semanas aí. Está sendo gravado hoje, a 4 de abril. Nas próximas semanas, nós devemos ter esse trabalho corrigido. A partir dele, nós podemos definir uma quadro-velocidade, definir um produto escalar, e aqui nós temos exatamente a mesma estrutura, que é a estrutura de uma quiescência, onde aquele campo X que eu tinha falado para vocês é exatamente o produto escalar de dois vetores, de dois fluxos que são fluxos potenciais. A partir disso, a gente pode está construído no trabalho de 2018, meu com o professor Nassif, na Physics of the Dark Universe, essa lagrangiana, né, a constituição dessa lagrangiana permite que a gente faça uma mudança de coordenadas, onde a deformação no produto escalar introduzida pelo setor da velocidade mínima fica dessa forma. Então nós temos uma nova variável, que seria exatamente a variável de quiescência, e a velocidade ao quadrado fica relacionada à quiescência dessa forma. Então nós temos a nova lagrangiana agora dependendo desse produto escalar, que é a variável que corresponde a uma variável de quiescência. Temos aqui a primeira derivada, e aí aqui é necessário fazer alguns deslocamentos. Embora já esteja com o tempo avançado, esse setor aqui é um setor onde aparece o Q quadrado, que é a nova constante de estrutura fina. E aqui também. Então percebam que nós temos aqui como se fosse uma propriedade material, quase que um índice de refração, ou coisa parecida. E quando nós fazemos os limites para V igual a C, nós temos para V igual para velocidades muito altas, nós temos que isso aqui zero. Agora, para velocidades próximas à da luz, isso aqui explode para infinito. Então nós teríamos aí, próxima da velocidade mínima. Então quando a gente está dentro do domínio da região onde funciona, onde tem as granulosidades, é nesse ponto em que a quiescência se torna relevante, em que os efeitos de quiescência se tornam relevantes. Então nós estamos aqui conseguindo fazer um link entre a proposta da velocidade mínima, de um superfluido e da quiescência, conseguindo então entender que a quiescência pode ser uma fase pode surgir a partir de uma transição de fase no espaço-tempo. Isso seria muito de acordo com as eras geológicas. Então aí eu reproduzo aquelas ações todas em que, depois das informações sobre quiescência e velocidade mínima que nós estabelecemos, nós podemos agora avançar nesses trabalhos e tentar produzir métricas, elementos de linha para esses modelos de quiescência com velocidade mínima, com superfluidez, e a partir desses elementos tentar compará-los com dados tanto de expansão cósmica como de rotação de galáxias, para tentar entender se aqui a gente está fazendo realmente
tem alguma... se pode ser falseado, qual é a falseabilidade desse tipo de modelo. Eu acho um modelo bastante promissor. Eu agradeço muito a professora Lael e o pessoal da Cosmos e da AprendaNet por essa oportunidade. Acho que apresentar esse trabalho aqui provavelmente vai ser publicado na Annals of Physics. Os árbitros parecem bastante dispostos a publicá-lo. E eu espero estar aqui numa próxima oportunidade já comentando os resultados pós-publicação desse trabalho. Aliás, eu quero comentar, professora Lael, que vocês são pé quentes, que o trabalho de 18 sobre infração cósmica, ele foi apresentado aqui também, nas atividades formativas de verão, e logo depois foi publicado na Physics of the Dark Universe. Então, é de grande importância para a gente estar aqui nesse espaço, discutindo com vocês, e as críticas de vocês sempre foram de grande e de uma ajuda, de grande valia para o nosso grupo, com a presença ou não do professor Nassif. Então, eu agradeço muito a vocês, muito obrigado, o meu tempo está chegando ao fim. Obrigado pela oportunidade, tanto de apresentar o curso de hidrodinâmica relativística, quanto de apresentar esse seminário aqui. Até breve.